Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o INPE divulgou dados que mostram aumento do desmatamento na Amazônia, fato que acabou gerando um conflito com o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que antes de serem divulgados, os dados precisam ser levados ao conhecimento dele. Cabe ao presidente da República fazer esse tipo de avaliação? Não. Os dados divulgados pelos órgãos públicos são de interesse público, são de interesse da sociedade. Não cabe, não é obrigação desses órgãos submeterem ao presidente da República ou qualquer autoridade antes de serem divulgados. Podem fazer isso, se for o caso, mas não de forma alguma, de maneira que caracterize algum direito de censura, de recusa de divulgação desses dados. Os exemplos históricos de manipulação de dados são péssimos. Nós temos aqui no Brasil a manipulação dos dados da inflação na gestão Delfim Neto, que levaram a um corte substancial nos reajustes da poupança e de salário na década de 70. E nós temos o caso da Argentina, que no governo Kirchner adotou uma série de medidas nesse sentido para também esconder os dados da inflação. Então, é muito perigoso colocar como obrigação de quem a serviço do público, do Estado, da sociedade, e não do presidente, não do governante, gera dados. É muito perigoso submeter isso a um crivo de governo. O que pode acontecer é serem submetidos por cortesia e também para que o governo possa analisá-los e eventualmente planejar medidas. Mas é muito duvidoso que um governo resista à tentação de proibir a divulgação dos dados, de escondê-los, de manipulá-los. Então, é melhor o sistema que tem sido preservado por todos os anteriores governos, os governos do PSDB, do PT, que foi o de realmente entregar isso a quem é dono desses dados, que é a sociedade, e não a quem apenas por um determinado tempo governa. Estamos vivendo um momento em que há muita contestação de dados científicos. Quais as consequências que esse tipo de atitude pode trazer ao país? E esse caso de desconsideração dos dados do INPE, com o extraordinário desrespeito que o presidente mostrou por essa entidade respeitada mundialmente, se segue a tentativa do governo para interferir nos dados do IBGE, especialmente o recenseamento. O recenseamento deve apurar, entre outras coisas, por exemplo, o número de pessoas com síndrome de Down no Brasil. O governo não queria esse dado. Ora, o que esse dado permite apurar? Permite apurar não só quantas pessoas têm síndrome de Down, mas que sexo, que idade, que estado, que tipo de lugar, se é campo, se é cidade. Enfim, esses dados são preciosos porque eles permitem definir políticas públicas. Se você não tiver uma definição de dados precisos, você não consegue governar a sociedade. Existe um erro grande que está sendo cometido pelo governo e por simpatizantes deles, que é uma desqualificação da sociologia. Vamos dizer, o que um governo é? Um governo é alguém que governa uma sociedade. O que uma sociedade, quem que estuda uma sociedade? A ciência da sociedade, chama-se sociologia. Passaria pela cabeça de alguém criar gado sem veterinária, sem zootecnia, sem o conhecimento da ciência sobre a pecuária? Seria uma estupidez. Da mesma forma, governar um país sem saber os dados que existem sobre ele, tanto os dados humanos, recenseamento, quanto os dados naturais, INPE, quanto outros dados que acaso existam, é realmente privar-se dos meios que te capacitam a entender com que você está lidando. Uma política sem a contribuição de dados verazes, de dados cientificamente apurados, é uma irresponsabilidade. Ela corre o risco de dar tudo errado. Por exemplo, vamos enviar vacinas para onde elas não são necessárias. Vamos privar de remédios lá onde eles se tornam precisos. Não vamos conseguir tomar medidas que obstem, por exemplo, a difusão da poliomielite, que está voltando, depois de décadas está voltando a polio. Então, nós precisamos da ciência, nós precisamos dos dados com base nela para poder gerir direito uma sociedade, para poder torná-la mais feliz e melhor. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.